aí pessoal, bem-vindos de volta à nossa playlist, ao nosso especial Moby Dick, onde eu analiso duas minhas impressões capítulo a capítulo de toda a obra. Dessa vez, bem-vindos ao último episódio, em que eu falo um pouco, eu tiro a oportunidade de falar, para falar um pouco sobre o livro, aqui nesse pós-fácil. Ele foi escrito por Nigel Cliff, e ele vai falar um pouco sobre os simbolismos, como o Moby Dick é tratado, como ele não foi bem recebido à sua época, pela complexidade do livro. E, caras, assim, refletindo agora, depois de ler o livro, depois de ler esse prefácio, pós-fácil, eu entendo a grandiosidade de Moby Dick. Você percebe que é um livro que ele é em primeira pessoa, ele faz a primeira pessoa de uma maneira genial, mas ao mesmo tempo ele toma diversas liberdades em diversas ocasiões que são tanto quanto inusitadas. Por exemplo, diversas vezes o Ismael nem aparece, na verdade, durante o livro todo, o Ismael é quase como um onisciente ali que está perambulando como se fosse um fantasma. Ele tem acesso aos pensamentos, às ideias, aos solilóquios, né? Ou seja, quando um personagem... Isso é bem típico do teatro, né? Quando um personagem ele dá aqueles sermões para consigo mesmo, né? Ou então ele simplesmente fala seus pensamentos, o que não é comum, mas ao mesmo tempo dá um quê de intelectual para a obra muito interessante. Então, em diversos momentos ele tem acesso a essas personagens, a maneira como ele trabalha as metáforas, né? Porque várias vezes as metáforas elas são atreladas às perspectivas, e ele faz questão de, mesmo sendo uma obra em primeira pessoa, ele consegue transitar essas metáforas tendo em vista o objeto o personagem que tá como centro ali das atenções. Ele também vai falar sobre o simbolismo de Moby Dick, né? Como a Rabi, ele meio que acaba sendo o inimigo também da tripulação, né? Porque o título do livro é Moby Dick ou a Baleia. Ou seja, muitas das vezes a gente percebe, né, no final isso se concretiza, que essa relação tóxica que o Ahab tem com o símbolo da baleia, com essa perseguição, ela acaba gerando a sina de toda a tripulação, né? E como o, o, a obsessão de uma pessoa causa a perdição de várias pessoas, de toda a tripulação, né? Com exceção do Ismael, claro. Mas, assim, é um livro fantástico, é um livro fenomenal. Eu não dou 5 estrelas para ele, porque não foi um livro que me conectou, digamos assim, eu não senti conexão com, com, com as personagens da maneira como eu achava que eu sentiria, mas não deixam de ser personagens incrivelmente bem escritos. Desde o Ismael até o Quickhead. Mano, coitado, velho. Cara, assim, o Stub, o Starbuck, o Pip, você sente que você conviveu, o Parsi, o Fedala, você sente que o Tastigo, né, o Dago, você sente que você conviveu com todas essas personagens, e tudo isso é engraçado, né? Porque tudo isso no final eles poderiam ter desistido, eles poderiam ter saído, né, dessa empreitada, mas tudo isso gerou a hecatombe, digamos assim, gerou a perdição dos personagens no capítulo em que eles enfrentam Moby Dick, né, em que a Rabi enfrenta Moby Dick. Então, assim, ela tem um quê de tragédia. O Ismael, ele percebe-se nitidamente o porquê, né, porque, tipo assim, você fica, ao longo de toda a obra, tem diversas sessões que parece que você está lendo um livro de não ficção, né? Que você pensa assim, caramba, o que é isso, né? Por que mais especificamente, você deixa de se perguntar por que o autor está fazendo isso conosco, e você passa a se perguntar por que o Ismael está fazendo isso conosco, né? Se você pegar a história, eu vou falar uma coisa aqui que vai soar meio estranha, mas eu acho Moby Dick um livro, uma história curta, por incrível que pareça. Mas se você pegar, tipo assim, você depois de ler o final do texto e você revisitar, você entender, refletir um pouco sobre esses capítulos em que o objeto da baleia é tratado da maneira como ela é tratada, quase de maneira científica,
você entende o porquê do Ismael ter feito aquilo, né? É o objeto, digamos assim, é aquilo que causou a morte de diversos companheiros de tripulação, de amigos, e que quase causou a sua própria morte, né? Então, essa obsessão que o Ahab tem acaba resvalando na obsessão, não na obsessão, mas no interesse que o Ismael tem pela baleia. Será que ele teria o mesmo interesse que ele tem e dessa forma, será que ele teria o interesse de transmitir as características que ele transmite para o leitor se não tivesse tido esse desfecho na obra? Eu acredito que não, sinceramente. Enfim, não deixa de ser uma leitura, um clássico, de fato, é um clássico, um dos grandes livros da humanidade, com certeza. Não é o meu favorito, não vai entrar para o meu favorito, não acredito que foi um livro que foi muito divertido para mim, mas foi um livro interessante porque eu entendo que muitas pessoas podem, principalmente essas pessoas que têm esse objeto de essas obsessões na vida, né? Eu acho que, tipo assim, seja um emprego perfeito, seja, enfim, uma vida perfeita, um objeto de conquista perfeita. Eu acho que esse livro vai funcionar muito bem para esse tipo de pessoa, né? Mas, assim, fenomenal, obra-prima. Gostei muito da narrativa, gostei muito da maneira como ela foi tratada. O ritmo, ele permanece cadenciado até o final mesmo, até o clímax do livro é cadenciado, né? Porque a perseguição ao Moby Dick ela acontece durante 3 dias, então não é uma coisa que eu achei que eu desconfiei que poderia acontecer, de ser um final abrupto, ou seja, matamos a baleia, conseguimos, então morremos, conseguimos. Não, é de maneira bem cadenciada e bem trabalhada. Então, para algumas pessoas os momentos chatos vão ser longos, mas eu posso garantir que os momentos divertidos, os momentos interessantes vão ser também longos. Então, no caso, eu peguei as partes do livro que são de infodump, ou seja, que são simplesmente informações que o autor está jogando para a gente de maneira muito, muito proveitosa, porque foram informações que são úteis. Então, é um livro que me transforma não só pela sua narrativa, mas pelo aspecto da baleia por si só, enquanto símbolo, enquanto animal. É um animal que eu respeito muito mais depois da leitura desse livro. De novo, que personagens interessantes, que personagens incríveis. E espero que vocês tenham gostado dessa série. Se vocês têm interesse de ver eu fazendo isso com outros grandes clássicos, claro que acaba me tomando um pouco mais de tempo, eu tenho que cadenciar às vezes a minha leitura, né? Porque eu não posso ler simplesmente um outro capítulo depois de fazer o áudio. Eu tenho que dar preferência para ler e dar o meu áudio, né? E dar o meu aval, a minha opinião assim que eu leio. E assim, que eu não esperava por esse final, não esperava por essa jornada, mas foi uma jornada muito interessante. E eu espero que vocês tenham gostado de acompanhá-la. E, enfim, eu vou ficando por aqui. E é isso. Adeus.